Fala, plebe! Bem-vindos, galera, ao nosso primeiro podcast Permacultor Libertário, onde quem fala aqui, o host, é libertário, convidado nem sempre, mas sempre alguém aí ligado a essa busca, né, ou pelo menos a esse estilo de vida off-grid, tá? Que a gente trata aqui no canal, na busca, então, de ser mais autossuficiente, mais autossustentável e viver aí também em harmonia, né, com a natureza. Galera, antes da gente... Hoje a gente vai conversar com o Hugo Lopes, empreendedor aí do Cerrado, em cogumelos. O Hugo tem muita coisa aí para contar para a gente, com certeza. Se você tem essa paixão por cogumelos também, é um cara aí referência, né? Para, enfim, você se desenvolver também. Bom, antes da gente começar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito. Toda semana eu trago um vídeo aqui sobre alguma ferramenta para te ajudar a viver off-grid. E também nós temos a newsletter Homestayers Brasil. Homestay, galera, é um nome que se dá para a turma que busca viver mais fora do sistema, mais autossuficiente, mais autossustentável nos países de língua inglesa, tá? Semanalmente, então, eu te envio um artigo, um texto com outras colunas ali no seu e-mail todo sábado, 11h30, tratando aí de aspectos da vida off-grid para você, enfim, refletir, receber aí esse conteúdo e poder aplicar na sua vida e levar para outras pessoas, né? Informação de qualidade, também autonomia. Bom, e o link está aqui na descrição. Bom, Hugão, se quiser se apresentar aí para a turma, o espaço agora é seu. Boa tarde, pessoal. Olá, eu sou o Hugo Lopes, falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais, e do Cerradão. Primeiramente, agradecer o Tuxê pela oportunidade, pelo convite, de estar participando aí desse podcast, dessa conversa. Eu sou um entusiasta da agrofloresta, da agroecologia, da fungicultura, e nem conhecia esse termo off-grid, achei muito legal, já estou dentro dele também. E tudo que envolve cuidar do planeta Terra, de ter independência do sistema, de ter liberdade de pensar e agir, eu estou dentro. E hoje eu busco ter um trabalho que me leve para esse caminho off-grid, que me dê independência financeira, geográfica. E isso tudo é uma construção, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Né, Tuxê? Exatamente. Ogão, obrigado, viu, cara? Obrigado de verdade por estar aqui. E fico muito feliz aí, né, por essa primeira edição aí ser com um conterrâneo meu, né? Aí, nunca imaginava, né? E a gente tá aí hoje, top demais. Mano, antes de tudo, eu acho que, tipo, faria sentido até pra galera te conhecer melhor também, a gente falar aí do seu processo, né? Como que, tipo assim, você descobriu a permacultura, a agroecologia? Como é que foram aí seus passos, né? Nesse caminho, assim, antes de imaginar a fujicultura aí na sua vida? Então, começou assim na minha infância, né? Eu venho de uma família rural, né? Minha mãe nasceu na roça, minha família toda tem um pé na roça e eu fui criada a maior parte da minha infância na roça, mas era uma roça tradicional, monocultura, gado, confinamento, esse agropop que existe hoje, era da onde eu surgi. Eu fui Uhum. desenvolvendo, fui crescendo. Sempre gostei muito do ambiente rural, sempre tive vontade de viver num ambiente mais rural. Nunca fui uma pessoa de uma cidade, de gostar de cidades muito grandes, sempre gostei de cidades menores, lugar mais natureza. Mas a minha referência de produção rural era essa, era monocultura, pecuária. E quando eu fui crescendo, tendo mais consciência ecológica, eu vi que aquilo não estava certo, que aquilo não fazia sentido, não era aquilo que eu queria. E aí eu fui me distanciando. E aí, na época da faculdade, eu entrei na engenharia ambiental, na esperança de que na engenharia ambiental eu pudesse ter ferramentas e conhecimento para, de fato, promover transformações positivas, né? Poder aplicar esse desejo meu de plantar, de cuidar da terra, né? E receber conhecimento sobre isso, que eu ainda era muito imaturo. E aí foi um choque, Uhum. porque não existia nada disso na engenharia ambiental, pelo menos aqui na minha faculdade. Era super tradicional, era um curso muito tradicional, que pouquíssimo se falava de ecologia.
agroecologia, agrofloresta, nunca foi se falado isso. Então, eu vi que também ali não tinha o que eu precisava. E num dia Isso aí aleatório, estava na engenharia, perdão de interromper, estava na engenharia ambiental, era mais ou menos que ano, assim? engenharia ambiental 2014, 2015. E Uhum, eu não me graduei. Na hora que eu vi que não tinha sentido, eu larguei a faculdade. Não faz sentido isso. Eu estou aqui porque eu uhum, quero conhecimento que eu possa, de fato, poder ajudar a regeneração do planeta Terra, fazer minha uhum, parte dentro do sistema. E não tinha nada disso. Era super tradicional, super degradativo, então não fez sentido, eu larguei o curso. Fui fazer uhum, outras coisas, trabalhar em outros segmentos. Mas e aí, durante a faculdade, querendo buscar, envolver com alguma coisa que fizesse sentido, eu ouvi falar pela primeira vez do termo agroecologia. Na hora que eu vi o termo, eu falei, oh, esse termo já é mais bonito, já faz mais sentido. Aí eu fui lendo sobre e participei de um mutirão que teve aqui numa comunidade agroecológica daqui de Uberlândia. E aí, na hora que eu vi lá acontecendo, na hora que eu pisei lá dentro, eu falei, é isso. É esse o caminho agro que eu quero seguir. Aí eu resgatei todo aquele desejo que eu tinha de infância, de participar, de morar na roça, que eu entendi como que eu faria o cultivo, como que eu, Hugo, me encaixaria no sistema produtivo. Não é de monocultura, não é de pecuária. aham. Eu vi dentro da agrofloresta a ferramenta que eu precisava e a mais magnífica que eu já vi até hoje, ferramenta de regeneração do planeta e também de abundância, de prosperidade, de até fatores econômicos é muito positivo na agrofloresta. E aí, desde Uhum. então, eu emergi nesse mundo. Fui buscando, fazendo curso, morei numa comunidade rural por um período e sempre me envolvendo. E onde puder, onde tinha agroecologia, eu estava dentro. Top. Só fazendo um comentário, cara, esse é muito doido, né? Porque, por exemplo, a gente, eu acho que a gente é da mesma geração, eu tenho 29, você deve ter por aí também, né? Em 30. Uhum. Mesma coisa. Então, a nossa geração, ela busca muito essa coisa do propósito, né? Então, faz muito sentido para a gente, por mais que seja mais difícil, é mais se dedicar para uma vida com propósito, né? Eu vejo, Com por exemplo, é certeza. muito diferente ali dos nossos pais, talvez, não necessariamente do meu pai ou do seu, mas da geração passada, que às vezes estava ali em empregos que não curtia e tudo mais, simplesmente pela grana, né? Que já é uma coisa que para a nossa geração não encaixa tão bem. Então, quando eu vi, quando eu percebi também essa ferramenta que é a agroecologia, isso fez muito sentido porque você começa a pensar numa lógica produtiva, né? Que a gente precisa disso, a gente precisa de produção, a gente precisa se alimentar, a gente precisa consumir, né? O ser humano ele consome energia também. Só que você entra numa lógica produtiva que o resultado dela é floresta, biodiversidade, né? Autonomia, resiliência, porque você tem ali um ambiente que possivelmente até tem aquela frase do Ernest Gutt, né, de plantar água, então que você vai criar fontes de água a partir dela, vai criar regulação de temperatura a partir dela, né, vai criar ferramentas, insumos para construção, para construir abrigo, para construir, enfim, várias coisas. Então, ela encaixa, né? Ela faz sentido nessa coisa de, não, beleza, eu quero produzir, eu quero entregar, e como resultado disso, ser um resultado positivo, né? Não tem por que ser só da forma que a gente aprendeu. Então, isso foi o que mais me chamou, porque esse agro, né, do agroecologia, ele vem dessa questão de produção com esse resultado, né, de ter um benefício ecológico, né, de fator de aumento de biodiversidade enorme. E também esse
na verdade, eu queria dizer é que isso é muito parecido com a pegada ali do motor a hidrogênio, né? O pessoal fala, não, se existir um motor a hidrogênio, o resultado do motor ali para mover alguma coisa vai ser água. Então, pô, como que um motor desse vai ser ruim? Aí você para e pensa, não, então um carro movido a hidrogênio é uma maravilha, porque ele vai te levar de um lugar para o outro e o resultado vai ser água. Então, eu vejo muito esse paralelo aí com a agroecologia, entendeu? Pô, então é maravilhoso produzir assim. Eu posso fazer algodão para fazer roupa, eu posso fazer alimento, eu posso fazer um monte de coisa para beneficiar e para me alimentar mesmo. E como resultado, eu vou ter floresta, eu vou ter autonomia. Então, isso é doido demais. Mas aí, então, o que te chamou foi. Você já tinha assim, essa pegada assim, de consciência ambiental, e o que te chamou para a agroecologia, então, foi isso? Foi esse resultado em si? Ou teve algum contexto, alguma coisa assim? Quer dizer, você queria trabalhar com a terra, igual você já tinha sido criado, e aí você, enfim, viu nisso uma forma de morar na terra de forma equilibrada, aí, vamos dizer assim? Isso, eu encontrei a nível pessoal, eu encontrei na agroecologia um propósito de vida, um sentido. Eu encontrei uma ferramenta que eu falo assim, se eu aplicar agroecologia, eu estou ativamente ajudando o planeta a melhorar, eu estou ajudando a regeneração do planeta. Se eu praticar agroecologia, eu estou aumentando a segurança alimentar da minha família, eu vou estar consumindo menos agrotóxico, eu vou estar aumentando a minha saúde, porque para plantar, você gasta energia, você se movimenta. Não é simples, não é romântico a agroecologia, ela é muito trabalhosa. Não. Isso é um grande desafio que as pessoas veem quando vão de fato praticar, ou ter uma terra, que seja, independentemente do tamanho da área, é muito trabalhoso. Só que esse trabalho, ele é muito recompensado. Eu faço uma conta assim, hoje você trabalha no emprego CLT, você ganha tantos reais a hora. Se você está na agroecologia e você planta um pé de manga, você vai colher esse trabalho durante 50 anos. Depois que você morrer, os seus filhos vão continuar colhendo o seu trabalho, que às vezes você gastou uma hora para fazer, você vai colher durante 100 anos. Então, essa conta é muito vantajosa. O trabalho que hoje você gasta 5 horas na agroecologia, às vezes você vai ficar o resto da sua vida colhendo. Da sombra, Uhum. da fruta, da madeira, da abelha que ele vai ali, da beleza. Então, é um trabalho que tem um retorno muito grande a curto, médio e longo prazo. Então, ela dá Uhum. possibilidade de viver de uma forma mais confortável, mais sadia, mais bela, às vezes até com um custo de vida menor. Porque você vai colher muito Com certeza. alimento, você vai ter excedente para você poder trocar, vai ter menos chance de ter doenças, porque você está respirando ar melhor, comendo melhor, ocupando sua mente com coisas positivas, né? Vendo verde, vendo cores, sentindo Conectado com os aromas, ciclos da natureza. isso, e conectado com você mesmo, né? Conectado com o calendário biodinâmico, com os ciclos da Terra, criando um ritmo da Terra e não um ritmo do sistema, um ritmo de uma cidade, que não é um ritmo saudável para o ser humano. E na terra você tem É. que respeitar o ritmo. Você não vai plantar um pé de abacate e querer que ele nasça daqui 2 anos. Você tem que cuidar dele durante todo o tempo para você se beneficiar disso. Isso é uma grande sabedoria, saber lidar com o tempo, as coisas. Não como a gente quer, Sim. mas como elas são. Cara, a gente, por exemplo, esse esquema da cidade é um esquema muito ilusório, né? Porque, tipo, é tudo construído, quer dizer, foi tudo inventado aí pela cabeça de alguém assim, né? Óbvio, é uma construção social, né? Tudo isso. Mas eu quero dizer o seguinte: é, quando eu conheci, primeiro eu conheci a permacultura e depois eu conheci a agroecologia. E quando eu entrei ali quando você entende o sistema energético, né, que é o que a permacultura ela propõe, você fala assim, puta, então a cidade, ou quanto maior for o centro urbano, mais vulnerável ele está. E aí a gente vê aí, por exemplo, crise dos caminhoneiros, enfim, sempre tem uma crise nova, pandemia, agora as guerras e tudo mais.
e as pessoas cada vez mais na dependência, né, da cidade e tudo mais, elas estão ficando cada vez mais vulneráveis nesse sentido, ao passo que na Terra, por mais que você não queira, você começa a desenvolver autonomia. Não vai ter um marceneiro ali para te ajudar, não vai ter alguém ali, muitas vezes, para resolver N problemas que você tem que ali no dia a dia, e acaba que você mesmo começa a ser o resolvedor, o fazedor, só por estar lá. Isso se você não tiver uma pegada de vida off-grid. Só por estar lá, você já começa a desenvolver isso. Então, na questão também da agroecologia, como você falou aí, das frutas e tudo mais, realmente a implementação da agrofloresta, ela é muito complicada, né? Eu participo de alguns grupos de agroecologia e tem muita gente que tem muita dificuldade ali de evoluir a agrofloresta, especialmente ali nos 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, né? Ou, por exemplo, tem frutífera aí que vai dar fruto com 5, 8 anos, né? Plantado. Então, o investimento é muito maior. E aí acaba também que o investimento na cidade ele é muito menor. Porque você simplesmente arruma um emprego de hoje para amanhã, você arruma uma caixa de sapato para se enfiar, e aí você, tipo assim, o investimento é muito menor para você viver aquela vida, de uma certa forma, refém, né? Enquanto, para chegar nesse nível de um pé de manga, igual você colocou, te entregar aí fruto, né, durante tanto tempo, você tem que fazer um investimento maior ali, enfim, quando você tiver saúde, né, também. Então, eu vejo que isso afasta, né, uma galera que quer a coisa mais mastigada, mais pronta. Quando essa realidade de viver fora do sistema, quanto mais no início, ela é mais dura, né, mais difícil do que depois quando você está com o seu sistema mais maduro, né? Com Você... certeza. Assim como quando você vai começar a plantar, ou quando você vai começar a fazer uma intervenção numa área, que a gente chama de transição agroecológica, a pessoa tem que passar por isso também. Tem que ter muita experiência, tem que fazer curso, vivências, plantar na terra dos outros, para na hora que for fazer para si, já ter um grande acervo de conhecimento e saber que as coisas, no começo, como são mais difíceis, são mais devagar, porque às vezes vai pegar uma terra muito degradada, ou às vezes mesmo a terra estando boa, é muito trabalho. Às vezes você vai ter que aprender a como fazer aquilo, depois como manejar aquilo. Uma coisa que eu já vi aqui em Uberlândia e fora daqui também, são pessoas que vão se aventurar na agroecologia, na agrofloresta, porque é linda a filosofia, fez um curso ali, aqui e tal. Aí tem uma terra, tem uma chácara, fala, vou abrir uma SAF, vou fazer uma SAF aqui. Aí vai lá, passa o trator, passa o tratorito, planta não sei quantos hectares, planta lá 2, 3 hectares. Beleza, começa a nascer tudo, aí dá 6 meses, tá tudo caindo uma coisa em cima da outra, porque a pessoa não pensou no trabalho do manejo, sabe? Como que Que é você vai dar gigante. manejo? Quantas pessoas estão envolvidas? Você vai cuidar sozinho da terra? É a sua família? Vai ter funcionários? Quantas pessoas vão estar no Uhum. trabalho? Porque é um trabalho diário. E se não der manejo, você desperdiça tudo, porque a agrofloresta ela é baseada no manejo correto, no manejo estratificado, né? Na hora certa, cada planta em um extrato, isso tudo demanda manejo. Quando você acerta e faz tudo certo, você cria uma floresta abundante e extremamente produtiva. Mas, por outro lado, se você não dá manejo, não vai para frente. Você desperdiça muito trabalho. Já vi gente jogar vários carrinhos de carrinho de mão de berinjela fora, porque não conseguiu chegar lá para colher. Então, desperdiçou tempo, Nossa. dinheiro e alimento, porque tem que ter um planejamento, né? Então, e também planejar, a minha terra é boa para quê? O que nasce bem aqui? Não, aqui nasce bem Uhum. frutífera, mas não quero trabalhar com frutífera, então não é o caso. Tem que respeitar a terra, não é plantar o que simplesmente o que você acha que vai ser bom. É. Tem que ver qual bioma que você tá, o que que nasce bem ali, qual que é a sua realidade. Ó, tem uma terra, mas eu consigo ir lá só aos finais de semana. Então você foca talvez
em plantas de médio prazo. Você não vai plantar alface e hortaliça num lugar que você não vai estar todo dia. Você vai plantar Mas essas então que você acha que demoram tem mais. essa possibilidade de, por exemplo, a pessoa ter uma terra de final de semana, por exemplo, um ambiente assim, e aí ela investir, plantar ali coisas que ela pode dar manejo uma vez por semana e começar Eu assim. acho que é, eu acho que essa é uma das maiores realidades hoje em dia. Porque, a não ser que a pessoa já tenha uma estrutura financeira boa, já tenha a terra, que são a minoria das pessoas, uma realidade mais plausível é você continuar com a sua vida urbana por um tempo para você fazer uma transição. Aí Uhum, você arruma um espaço, começa a plantar, arruma irrigação, se for preciso, faz aplana a terra, vai cuidando, faz adubação verde, vai fazendo uma transição para quando de fato você for viver daquilo, morar lá, ou tirar dali a sua fonte, você já tenha feito muitos passos sem se comprometer. E você largar uhum. o seu emprego e ir para uma terra que talvez vai demorar 2, 3 anos para ser rentável financeiramente, é muito difícil. Você tem que ter uma estrutura financeira muito grande. Então, essa transição vai indo aos poucos. Começa fazendo adubação verde, depois começa a plantar árvores, aí vai dando manejo, vai abrindo uma safra de cada vez, testando o que nasce bem. Eu acho que essa é uma forma mais segura, assim, mais fácil de dar certo. Porque a Cara, chance e tem um. de Pode falar, pode falar. você ir direto de ponta numa agrofloresta, numa terra, sem experiência e sem um suporte financeiro, a chance de dar errado é muito maior. Porque a agrofloresta vai dar certo, mas você vai conseguir se sustentar, continuar, né, com o custo da sua vida, com as suas contas, né, manter a qualidade de vida? Não sei, é difícil, porque ela precisa de um tempo para ser produtiva, não é do dia para a noite. Sim. O que eu acho, só pegando esse gancho aí, eu acho que a agrofloresta, do ponto de vista ali da gestão comercial, ela é mais complexa do que a monocultura, porque você vê, às vezes, sei lá, um café da vida, uma plantação de milho, de soja, já é uma coisa assim que muitas vezes ali é um mundo, né? O café, por exemplo, pegar o café como exemplo. Só o café, você já pode passar a vida inteira estudando café, que aquilo é um mundo, né? Na agrofloresta, então, que são várias culturas ali ao mesmo tempo, isso é um fator de complexidade, e depois tem um outro fator de complexidade, que é como você tirar a renda, né, daquilo tudo no tempo das plantas, né? É positivo quando a gente olha, por exemplo, desenho agroflorestal assim, a café, e aí nas linhas de café banana, porque ela pode ficar no extrato superior, o café no extrato inferior, e uma vai beneficiar a outra. Mas aí é um nível de complexidade, tipo, hiper simples. Agora, quando você parte ali para a SAF mesmo, que existem, sei lá, 8 tipos de planta no mesmo canteiro, de hortaliça e tudo mais, que vão vir, aí realmente, assim, depois, porque a pessoa ela tem essa acumulação do manejo, depois a acumulação do processo de venda, às vezes do marketing, e, cara, a gente vê como que são mundos completamente diferentes também para você tocar a vida, né? Tocar o negócio. Então, quando eu morei na fazenda, né, eu olhei e falei assim, caralho, é isso que eu quero para minha vida, eu quero viver da natureza, né? Eu quero viver assim. E aí eu sempre fui muito assim, sempre trabalhei com vendas e tudo mais, e eu olhei para a natureza de forma que eu pudesse monetizar ela. Porque, cara, na questão da agroecologia, é tão vasto, mas tão vasto, que eu falei assim, cara, eu vou passar minha vida inteira estudando isso aqui, eu não vou saber tudo, então eu acho que de qualquer forma eu vou precisar de alguém para me ajudar com relação à agroecologia. Foi o que eu pensei na hora. Então eu resolvi me especializar mais em beneficiamento de produção do que na plantação, entendeu? Porque eu achei que seria um caminho mais fácil pelo que eu já vinha construindo ali de trabalho e tudo mais.
Então, por isso eu fui para esse lado. Mas uma coisa aí que você falou, que a gente concorda em gênero, número e grau, é aquela coisa de primeiro você vê o que sua terra dá. Aí depois você vê o que o mercado compra. Que você vai ter tempo hábil Exatamente. para entregar e tudo mais. E por fim, o que você gosta. Se passar por esses 3 filtros, a terra dá, o mercado compra e você gosta, é o que você vai investir aí, né? Mas aí, pegando isso como exemplo, a gente sempre fala assim, cogumelo é lugar frio, úmido e tudo mais, sombreado. Cara, como que... E eu nunca vi também no desenho agroflorestal, que é a sua escola, como você está contando aí pra gente, a fugicultura, né? A fungicultura. Como que foi esse processo aí desse ponto aí da agroecologia, do que estava se descobrindo ali como agroflorestor, para a fungicultura? Então, casa exatamente o que a gente está falando. Na comunidade rural que eu morava, ela tinha, acredito, na época, uns 5 anos já que existia, mais de 5 anos de plantio, com safra implementada, e nesses 5 anos ela nunca foi rentável, ela nunca gerou, nunca foi monetizada, já tinha se tentado de várias formas, com hortaliça, com milho, com Sempre com feira. curso, com Ah, tá. Curso também. feira, com mel, Uhum. tentaram de várias formas monetizar e nada realmente fazia significativo. Por exemplo, vender alface. Não tem demanda o suficiente de vender alface orgânico aqui em Uberlândia. Tem um ou outro Uhum. público que consome, mas não o suficiente para aquela família conseguir sustentar, sabe, com hortaliça. E hortaliça, você colheu alface, a rúcula lá, deu 2 dias, você não vendeu, você perdeu. Então, assim, É. nada de fato conseguia gerar dinheiro e monetizar para a terra ser viável. E aí a gente surgiu a ideia da fungicultura, porque ela é de um ciclo muito mais curto. A partir do momento que você planta o cogumelo, com 40 dias você está colhendo. Ele tem um valor agregado muito maior do que milho, mel e banana. Então, falou, ó, já 40 dias você colhe? o shimeji, no caso, que é o mais rápido, a partir do momento que você colocou, vamos pôr assim, o ciclo dele, do dia zero que você começa até o dia que você termina ele, vai dar ali uns 150 dias. Uhum. E nesses 150 dias você ficou uns 50 colhendo. Então, assim, é um ciclo rápido. Se você for comparar com árvore e pela Uhum. quantidade que ele produz, então falou assim, ó, faz sentido. E para produzir o substrato do cogumelo, são coisas que facilmente você pode plantar na agrofloresta. Por exemplo, no caso do shimeji branco, seria bagaço de cana, braquiara e farelo de soja. 3 coisas super viáveis e que nasce bem aqui, que daria para plantar, Uhum. beneficiar, fazer o substrato, inocular com um fungo e colher o cogumelo. Essa era a Uhum. proposta. Né? Uhum. Lógico que, Isso aí obviamente, pensando naquela lógica de plantação em saco, né? Não em tora. estufa, Não é de ele é plantação um que fala, cultivo de né? estufa. É cultivo É em cultivo. estufa, indoor. Então, assim, ele é super, vamos dizer assim, super agroecológico, daria super certo para fazer todo o processo agroecológico. Porque depois de você colher o cogumelo, o resíduo dele é um adubo orgânico excelente, de altíssimo nível de nutriente, muito bom para bananeiras, inclusive, porque ele é um pedação de fungo que Decompõe. decompôs, que nervoso. Decompôs várias vezes o bagaço de cana braquiária e a soja, e é um pedação de matéria orgânica maravilhosa para plantar. Então, ele não deixa resíduo nenhum, sabe? Uhum. É incrível na agrofloresta. Que legal, cara. Eu não sabia disso. Mas então, assim, nesse caso, o clima, por exemplo, o clima de Uberlândia, ele não afeta negativamente a produção de cogumelo? Por exemplo, um Não, cara ó, que
Porque para quem Pode não falar. sabe, Uberlândia é cerrado, né? Então, assim, tem... Principalmente ali Verão, na época de seca. verão quente, chuvoso, inverno seco e Isso, quente. E isso. pouquíssimo frio. E Então, assim, não é ideal para pouquíssimo frio. cogumelo. Frio é o quê? Umas Mano, 2, 3 semanas no ano que faz um frio, sendo que é uma semana que é um pouquinho, frio, um frio forte mesmo. é insignificante o frio aqui, assim. É, é. Existem regiões no Brasil muito mais propícias para fungicultura. E eu, se eu morasse, por exemplo, na Serra da Mantiqueira, na região de serra, na beira do rio, eu indicaria para qualquer pessoa. Planta cogumelo, vai cultivar cogumelo. Dá para conciliar com a agrofloresta, dá para você fazer os dois, dá para um produzir o outro. O shiitake, por exemplo, que ele é cultivado, ele pode ser cultivado em toras de eucalipto, que é coisa Uhum, mais plantada na agrofloresta do que eucalipto. E é uhum. eucalipto jovem, de 3, 4 anos. Então, depois de 4 anos, você já começa a ter o seu próprio eucalipto para você produzir o shiitake, 100% do processo sendo feito na sua propriedade, matéria-prima barata. Você compra uma muda de eucalipto e isso vai te gerar muitos quilos de shiitake daqui 5 anos, sabe? Isso depois de Uhum. 5 anos você começa a ciclar, você não para, e o que sobra novamente é adubo, um adubo riquíssimo. Então tem tudo a ver com a agrofloresta. Só que na hora que a gente foi colocar isso na prática, na ponta do lápis, fazer as contas, falar, opa, peraí, dá certo, é viável, é lindo, vai encaixar super bem, só que da onde que a gente vai conseguir esse dinheiro? Porque para tudo tem investimento. Se você for plantar Sim. alface, você vai ter que investir. Para a fungicultura Não, foi a e no mesma caso aqui você história. tá falando que você teve que fazer uma estufa, né? Isso. Na verdade, a gente pegou uma casinha, que era a casa do antigo proprietário, que era uma casinha bem detonadinha, que ficava só guardando tranheira. A gente limpou ela, reformou e adaptou para ser as estufas. Né? A gente tinha 2 estufas em paralelo. E a gente não conseguiu, de início, já produzir o substrato, a cana e a braquiária, porque pensa, a gente estava fazendo estufa, aprendendo sobre fungicultura e, além de tudo, ainda teria que plantar. Então, a gente pulou a etapa de produção de substrato, comprava ele pronto e fazia o resto, né? O cultivo do cogumelo e depois destinava para fazer o adubo. E aí, nesse Né? caso, você Mas aí, comprava o substrato direto da indústria, por exemplo, de cana, alguma coisa assim, ou comprava específico, só não, para... eu comprava de outro fungicultor. Ele Entendi. era especialista na produção de substrato. Ele Hum, produzia só o substrato e outras pessoas produziam cogumelo. Aí fazia essa parceria. Mas o projeto é produzir tudo, fazer tudo do zero, desde o plantio, a colheita da cana, e a agrofloresta ela é maravilhosa, porque a gente vai precisar do bagaço da cana, só que antes do bagaço da cana você tem o caldo de cana, que você pode fazer rapadura orgânica, que você pode fazer açúcar mascavo, né? A braquiária, junto com o que você vai você colher, pode fazer pode ter etanol. animais passando, pode fazer etanol, você pode fazer a soja, você pode comer a soja, você pode fazer adubação verde, colher a soja, fazer o farelo, plantar eucalipto, colher eucalipto, plantar shiitake, pegar o resíduo da produção de cogumelo, jogar na terra, adubar a terra. Então você começa a Legal? fazer É, isso, um ciclo, começa a ficar tudo encaixado. Só que isso é um sim. trabalho para muitas pessoas. E É. também um É, trabalho então, para maquinário. cara, eu era completamente da cidade. E aí, quando eu comecei, primeira vez foi que eu fiz a minha própria tapioca. É a partir Bom, ali da a mandioca. mandioca. Aí eu olhei assim, eu falei assim, cara, eu achei que isso aqui só a indústria conseguia fazer. Aí eu fui pesquisando, depois descobri ketchup, depois fiz kombucha, o negócio é gaseificado. Aí, quer dizer, a gente fica achando que essas coisas são coisas assim, absurdamente complexas e que só um químico, Sim. alguém formado naquilo que vai conseguir fazer esse negócio. E quando você vê, você faz um negócio mais gostoso e
muitas vezes mais nutritivo do que o supermercado te oferece, né? E isso naturalmente, né? Ali da... Ah, o que eu vou fazer com isso aqui, aquilo outro e tudo mais, e aí você vai descobrindo isso, né? Vai despertando isso. Uma coisa que Pois eu é. vejo... Pode falar, desculpa. Uma coisa que eu vejo que me deixa indignado, mas pelo menos eu consigo ver que o sistema ele torna as pessoas incapazes. As pessoas se sentem incapazes. Por exemplo, você achava incapaz de fazer uma tapioca, de fazer uma kombucha. Eu muitas vezes perguntava, não, nem sabia que tinha como plantar cogumelo. Eu falava, mas gente, alguém tem que plantar, é uma coisa natural. Tem como fazer, igual fazer pão. Não, mas nem sabia que tem como fazer pão em casa. Ou seja, o sistema, ele torna as pessoas incapazes. Quando você vai para uma vida rural, que seja morar na roça, ou que seja passar um final de semana no seu sítio, você, igual você começa a fazer as coisas, você precisa aprender a usar furadeira, facão, precisa arrumar cerca. Lógico que às vezes você não vai fazer tudo, mas você tem que pelo menos saber como que faz para pedir para alguém fazer, para saber se ficou certo. E isso te dá autoconfiança, te dá independência, aumenta a sua capacidade produtiva, intelectual. E eu esqueci de falar isso no começo, eu sempre quis ter filhos, né? Hoje eu tenho um, graças a Deus, eu sempre quis ter filhos e eu ficava me questionando Parabéns. que criação que eu ia dar para o meu filho, como que eu ia colocar ele para viver num sistema desse, de seres incapazes, ansiosos, sabe? Criança já nasce cheia de problema, com 5 anos está no psicólogo. Isso é um mal da cidade. E eu vi na... Tá tocando aí? Tá. Deixa eu só desligar, pronto. E eu vi na agrofloresta, onde eu morava, as crianças com 5 anos de idade... O seu... Ah, voltou. Voltou aí, tá tudo certo? Pode continuar. Agora tá. Voltou. Voltou? Então, e quando eu encontrei na agrofloresta crianças de 5, 7 anos que estavam fazendo coisas que meus primos de 10 anos não conseguiam fazer. Com 5 anos, pegando cavalo no pasto, assumindo responsabilidade de cuidar dos animais, de regar as plantas, fazendo a própria tapioca, cuidando da irmã mais nova. Então, eu vi que esse ambiente propicia muito mais possibilidade sadia para uma criança. Mais um motivo, talvez um dos principais hoje, para eu continuar nesse caminho, de buscar essa terra, de buscar esse espaço. Não é o que eu faço, hoje eu moro na cidade, né? Hoje eu sou empreendedor no ramo dos cogumelos, né? Tenho uma distribuidora de cogumelos, mas tudo que eu faço hoje é para me levar nesse lugar. Então eu continuo participando, lendo, estou aqui conversando sobre isso, me mantenho informado. Sempre quando tenho oportunidade, estou nos mutirão, estou na roça de um amigo, de um parente. E o que eu faço hoje é para um dia eu conseguir chegar na terra, é para um dia eu chegar num espaço, num sítio, que seja um lugar, e já ter, inclusive, condições financeiras de já implementar alguma coisa que vai continuar me dando retorno. E eu quero que, desejo que seja os cogumelos. Eu quero plantar cogumelo. Você descobriu nos cogumelos, né? Sim, eu vi ali uma possibilidade de mais rápida de retorno, sabe? Não que eu vou, lógico que eu não vou fazer só cogumelo, mas eu posso arrumar uma terra e em um ano já tá tendo retorno, já consegui me sustentar dela. E aí daí porque assim, anos tem muito mais colheita. Essa coisa, por exemplo, a gente fala aí de agrofloresta da natureza, ela dá tanta possibilidade para a gente que é difícil até você não querer, assim, mergulhar em várias frentes ao mesmo tempo, né? Mas, eu particularmente, que curto muito, assim, essa multitarefa, eu tenho que me controlar, mas eu vejo como que é positivo quando a gente escolhe um caminho também e se dedica ali, né, pro estudo, enfim, para o desenvolvimento desse caminho, né, de uma cultura, por exemplo, que é o caso aí para você da fungicultura.
Eu quero evoluir isso com você, mas antes eu queria só fazer um comentário também da questão da autonomia, né? Como que a cidade, ela poda a nossa autonomia. E como que a gente não consegue perceber isso dentro da cidade. Eu lembro quando eu voltei, eu fiquei 5 meses, 3 meses primeiro, durante a pandemia, numa fazenda também, numa ecovila. E aí, quando eu voltei, cara, eu tinha desacostumado a ver rótulo. Eu lembro que uma tia foi fazer foi me receber com a família, e aí ela tinha feito uma compra para fazer tipo um macarrão com carne, e aquelas carnes embaladas a vácuo e tudo mais. E aí, quando ela terminou de desembalar tudo, o saco de lixo dava na cintura dela. E eu tava há 3 meses sem ver lixo, porque tudo que eu comia eu compostava. Tudo que eu ia comer eu descascava. Eu e as outras pessoas que nós morávamos juntos. Então, eu levei um sustão grande, mas antes eu era o primeiro a defender aquele estilo de vida. Porque eu estava tão acostumado àquilo que eu não conseguia imaginar outra coisa fora daquilo e até outra coisa que fosse melhor. E especialmente aí com relação à alimentação, é uma coisa que eu nunca liguei para te falar a verdade. Eu falava assim: "Ah, eu como porque eu tenho que comer", mas tipo assim, eu não sentia prazer em comer, eu não, sabe, eu era completamente desligado com relação a isso. E cara, quando eu pude ali colher da lavoura e levar para a cozinha na hora, até mesmo tempero, eu tive acesso a tanta textura, cor, aroma, sabores diferentes que eu jamais comeria ali na cidade, até por comodismo mesmo, porque sempre se acostuma na mesma coisa. É arroz, feijão, carne e salada tomate e alface. Então você nunca vai para um brócolis, para um negócio mais diferente assim, você sempre fica preso ali nas mesmas coisas. Então isso aí me surpreendeu tanto que eu consigo entender, né, quem está na cidade e tem horror a uma vida de autossuficiência, a buscar uma autonomia, porque essa pessoa ela já está completamente, como eu já tive, ela já está completamente castrada. Tipo, ela acha que ela depende da indústria, ela acha que ela depende de pessoas que não querem o bem dela, ela acha que depende de toda uma situação ali, e ela, tipo assim, você é escravo de verdade mesmo quando você é escravo na sua mente. Porque uma coisa é assim, você pode ter liberdade de andar, mas se dentro da sua cabeça você não tem essa liberdade, se dentro da sua cabeça você é dependente, então, porra, então realmente você não precisa de grade, né? E a cidade, ela impõe isso pra gente, né? Sem você saber. Sim, tá Mas, enfim, dentro das pessoas. é... como é? Essa limitação, ela vem quase que no DNA das pessoas hoje em dia, né? É. E é por isso que eu quero É... criar a possibilidade do meu filho ter outra experiência de vida, porque vai chegar um momento que ele vai fazer o que ele quiser, morar onde que ele quiser, mas pelo menos que ele possa ver que existe outro estilo de vida, que é muito bom também esse outro estilo de vida, muito saudável, criativo, muito vivo, muito lúdico, É. muito conectivo, né? Muito respeitoso no tempo, no espaço, Uhum. nos ciclos da Uhum. vida. Sim. E, ô Hugo, quando você foi para o cogumelo, começou ali, pegou a casinha e começou a trabalhar ela com o pessoal e tudo mais, você já sabia que ia ser pai? Ou. Porque eu lembro que foi próximo, né? Ou foi depois? Como é que foi isso? Ué, os cogumelos e o meu filho têm 7 dias de diferença. Nasceu os Sabe cogumelos, porque. deu 7 dias, nasceu meu filho. Rindo de Que nervoso, legal. né? Porque foi, nossa, pô, Deus nos acuda. Mas foi Cara, entre mas assim, filhos, né? Conjuntura. a paternidade ela tem essa coisa de trazer para o homem, né? Esse cara, agora eu preciso fazer tal coisa, um senso de urgência para, sei lá, para essa questão produtiva, e também nessa questão de ser uma pessoa melhor, né? Porque agora tem uma outra pessoa ali que vai depender completamente de você. Você sentiu isso, assim,
que a paternidade também te trouxe isso? Foi um processo aí? Totalmente, totalmente. Ó, quando minha esposa engravidou, eu estava morando na roça e estava começando a buscar ali dentro, né? Estava buscando já ali dentro formas de gerar dinheiro. Era pandemia, né? O custo de vida era muito menor, então eu estava mais tranquilo. Estava beneficiando o Baru, fazendo teste de geleia, porque eu sou cozinheiro também. Falei, vou beneficiar, porque a gente já falou isso antes, a questão das colheitas, que a gente via lá, tinha muita coisa que às vezes perdia, porque não sabia vender. Às vezes estava chovendo e a estrada estava toda cheia de atoleiro e não tinha como você levar o produto na cidade. Então você perdia Uhum, porque você não por causa da chuva. Isso acontece, esses tipos de coisa acontece muito quem mora na roça. Então, sim. por isso a necessidade de saber beneficiar, saber estocar, saber como fazer o produto durar. E eu falei, vou me especializar no beneficiamento. E estava nesse momento de estudo, né, ver o que tinha de abundância ali, porque também não adianta eu querer beneficiar um produto que dá 2 meses no ano, tem que ser uma coisa que Uhum. eu conseguiria trabalhar o ano todo. Estava nesse estudo, né? Aprendendo ali a morar na roça, adaptando e tal. E minha esposa engravidou. E eu falei, não, agora não tem como. Agora eu preciso criar uma fonte de renda. Não tem dessa de vou ali, não. Falar, agora é a hora, agora eu vou. E aí Uhum. sentei com o meu amigo, a gente estava falando, ele falou, é cogumelo. Vamos, vamos. Então larguei todo o resto para trás não, para depois, para eu fazer depois, Uhum. e agora é cogumelo. Aí foi garrado. Noite e dia, Massa. cogumelo, curso, estudo, visita, obra, tal, 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 tal. Então foi, vamos supor, os 9 meses que ela teve grávida, foi os 9 meses que eu produzi ali. A gente fez a estrutura, todas as coisas, e nasceu o filho, nasceu o cogumelo. E desde então eu sigo tocando com os Que cogumelos. legal. Que legal, É, mano. Hugo, imaginando assim, quem às vezes está escutando a gente e quer criar essa fonte de renda, né, para poder viver off-grid, para poder sair do sistema, talvez é até alguém que está se preparando para ter a sua família, ou que já tem, inclusive, né, e viver essa realidade aí que eu e você, a gente busca e trabalha por ela também. Cara, como que alguém, assim, que não tem terra, poderia ir na sua cidade começar a empreender com cogumelo, por exemplo, começar a fazer isso que você fez, né? Se você quiser entrar um pouco mais nisso, é, até assim, para dar uma luz, né, para quem deseja, enfim, ver aí como uma solução também, né? Ter essa identificação com a fujicultura também. no caminho da agroecologia, uma das formas que hoje que eu vejo mais viável, que eu vejo mais acontecendo, é grupos de pessoas. Juntar 5, 6 pessoas que têm esse interesse em comum, que se gostam, que se conhecem, e, ó, vamos comprar uma terrinha, ou que seja, vamos arrendar um pedaço de chão e vamos definir funções e vamos começar a plantar. Eu acho que é uma das formas Uhum. hoje em dia mais viáveis, porque terra é um preço altíssimo. Todo mundo sabe disso, que é um valor bizarro. Não adianta você só comprar a terra, você tem que ter dinheiro para investir na terra, você tem que comprar ferramenta, maquinário, fazer uma casa, passar energia, passar irrigação, comprar semente, muda, tanana, tanana, tanana. Então, juntar em grupo é uma coisa que está crescendo muito e eu vejo que está dando certo. Arruma um pedaço de chão e vamos todo mundo trabalhar nessa terra. É uma forma de você já aprender na prática mesmo, com as dores e com os prazeres, o que é a terra, como viver dela, como aprender com ela, como se adaptar, porque quem morou na cidade a vida inteira não adianta achar que do dia para a noite vai morar na roça em paz e que vai ser tudo maravilhoso. É uma transição, Não vai. você tem que aceitar que É. vai cair mais energia, que tem dia que você não vai conseguir sair de casa porque choveu muito, tem dia que pode pegar fogo na sua plantação, que vai dar formiga, Além que dos vai matar 1000 animais, pés de pimenta, animais, besouros, insetos. insetos, É, enfim, tudo isso existe, mas nada disso te impede, é só uma questão de adaptação. Porque em é. contrapartida você vai estar sendo beneficiado
muito mais, muitas outras coisas, vai ter uma qualidade de vida muito boa. E na fungicultura, ela é uma possibilidade até urbana, existem muitas fazendas urbanas de fungicultura, sabe? Muita gente planta cogumelo em casa, numa chacrinha pequenininha, porque ela é num espaço muito pequeno. Você consegue Um colher espaço no muito pequeno quarto da consegue fazer sua uma boa casa. produção. E isso é uma coisa mais, como é cultivo indoor, você consegue fazer essa experimentação de forma mais barata. Com pouco equipamento, no espaço pequeno, você já consegue, nem que seja por hobby, está crescendo também o cultivo por hobby. Uhum. E agora, se for para nível profissional, assim, que é igual o meu caso, que quer trabalhar com isso, vender isso, aí tem que fazer conta. Eu recomendo realmente procurar alguém da área, não pegar esses cursos de internet que tem cada coisa mais. Na agroecologia também, tem uns cursos que, assim, é triste, sabe? Parece que a pessoa não sabe o que está falando. Então, na fugicultura, procurar um bom profissional, alguém que já trabalha com isso, ir lá visitar, ver como é que é, ver se faz sentido para você. Porque hoje a fugicultura, quando a fugicultura está implementada, você colhe 365 dias no ano. É uma grande dificuldade da fugicultura. Você não pode ficar 2 dias sem ir lá. Na agrofloresta você pode ficar 5 dias sem ir lá. Vez ou outra vai cair uma fruta, mas beleza. Na fungicultura é todos os dias. Você colhe todos os dias. Às vezes você colhe 3 vezes no dia. Então, daí a necessidade de pessoas estando envolvidas. Lá, vou fazer fungicultura sozinho? Não acho viável. Não é a realidade fazer sozinho. Você precisa de ter pelo menos 2 pessoas. Porque se um dia você não conseguir trabalhar, você vai perder. Se você ficar 3 dias sem trabalhar, você vai perder um monte de produto. Ele tem E o isso pode cogumelo, você atrapalhar pode. o que está perto dele também? Ou você perde só o que você não colheu? Não, o cogumelo, quando ele está no ponto de colheita, você tem que colher ele naquele dia. Se você deixar para colher no outro dia, ele já passou do ponto. Dá para colher, mas Uhum. perde qualidade, perde sabor, perde valor. Então, assim, ela é uma agricultura de precisão. São Uhum. várias etapas. A produção de substrato são dezenas de etapazinhas que, se você pular uma delas ou fizer mal feita, às vezes você vai descobrir 60 dias depois. Vai perder tudo lá na Uhum. frente. Então, ela é bem criteriosa. A frugicultura oriental, né? Então, assim, oriental é criterioso, é preciso, é tudo bem feitinho, Sim. é devagar. Não dá para você fazer aqui, fazer aqui mais ou menos. Não. Mas é uma boa possibilidade. Está crescendo a fruticultura no Brasil, tem muito a crescer, muito a crescer. É, Hoje, come pouco, né? Cogumelo perto do que pode come comer, né? pouco, pouquíssimo, pouquíssimo. Tem muitas pessoas que hoje me perguntam se pode comer, se é venenoso, se é alucinógeno, se fica doidão, se tem medo. Esse não, É esse não. muito, é muito comum isso. Tem grandes tabus contra o cogumelo e inclusive, Uhum. tem também a falta de produto. Eu aqui várias vezes já fiquei sem produto porque não tinha produção e não tinha nenhum outro parceiro produtor para me atender. Tem Pois é, carência de produtor. essa coisa, por exemplo, às vezes a pessoa ela não pode ir para o campo agora, ou ela não tem esses amigos, amigos, sócios, né, para investir junto num pedaço de terra e experimentar. Eu também sou partidário do cara, se joga, vai e faz. Mas, por exemplo, se o cara aí, vamos supor, tiver alguém no Nordeste assistindo a gente, ou no Sul, tiver nesse momento de transição na cidade, a pessoa ela faz uma parceria com os produtores e ela revende com a marca dela. Como que funciona isso, assim, essa solução Isso, de eu ser um faço isso, distribuidor de por cogumelo? exemplo. Eu parei de cultivar o shimeji, por quê? Porque a nossa produção era muito pequena diante da demanda que eu tinha. Então, eu não conseguia atender a clientela que tinha. Então, eu ficava me comprometendo. Então, eu tinha sempre que trazer de fora. Aí, na hora que eu fui fazer as contas, a gente fez as contas para quanto que seria para fazer uma estrutura realmente do tamanho legal, era um valor muito acima do que era a nossa realidade. Então, foi melhor
revender, trabalhar como representante, do que plantar. Mas isso foi para agora. O meu plano, o plano da minha empresa Não, é mas tá dando plantar. certo. Mas tá dando Está dando certo, né? certo. Então é uma Hoje, solução também, né? sim, ela está criando possibilidades para eu ir para a Sim. terra. Plantar Uhum. cogumelo e plantar cogumelo através da agrofloresta. Então está me Eu criando acho que estrutura para isso. talvez a conta que você fez foi assim, cara, eu preciso dedicar tanto tempo para fazer minha produção e ela não atende. Se eu pegar a produção desse cara aqui e dedicar esse tempo, eu vou conseguir fazer mais dinheiro dentro Sim, do meu propósito do que se eu insistir, né? sim, exatamente. Esse é meu E, plano de e- negócio. legal. E teve um momento ali de desmame que você não queria. Porque tem uma paixão, né? Você viu aquilo acontecer. Você criou Nossa, aquilo, foi né? difícil. Então teve uma dificuldade ali para dar tchau? Nossa, foi bem difícil, foi bem difícil. Porque a gente gastou muito tempo e muita dedicação, né, na produção. Não era o que eu queria, na verdade, não era o que eu não queria, não era o que eu imaginava que fosse acontecer. Não me preparei para isso. Eu achava que dali ia só aumentando as estufas, produzindo, só que não produzia dinheiro suficiente para dar para reinvestir, porque a gente já tinha nosso custo de vida, já tinha todas as outras contas rolando, para inclusive pagar o investimento que tinha sido feito. Então a conta foi essa, faz mais sentido revender por agora, para depois voltar a produzir. E voltar a Uhum. produzir dessa forma, sabe? De uma forma agroecológica, que vai ser mais barato do que uma fungicultura tradicional, porque eu vou ter o meu próprio eucalipto, eu vou ter a soja, vou ter a braquiária e vou ter muita adubo, porque eu posso, inclusive, ter outro subproduto de venda, o adubo orgânico de excelente qualidade. Sim. Então, o que eu faço hoje é mirando Produto também, né? chegar nesse lugar, sabe? Eu estou indo na Uhum. cidade, com um pezinho na roça, sempre que dá, mas querendo chegar lá. Sabe, fazendo o que eu posso chegar lá. Cara, e assim, até para a gente ir finalizando, que você vê assim de nesse caminho da fundicultura? De quais são os maiores desafios que você enxerga assim, mas também assim as maiores recompensas? É uma coisa que toma muito tempo, enfim, que você acha que é a Ó, maior dor para como, o cara que começa e o positivo aí dos resultados? para mim, as duas maiores dificuldades são vender cogumelo. Por exemplo, se você estiver próximo a uma cidade grande, você não vai ter esse problema. Agora, se você estiver num interiorzão, um lugar bem interiorano, eu não plantaria, sendo sincero, não plantaria, porque não adianta você ter um produto bom, sadio, super valorizado, se você não tem quem consome. O Uhum, cogumelo ele precisa ter uma cidade média, grande por perto para absorver essa produção. Essa é uma dificuldade. E a outra é investimento inicial, sabe? Você pode uhum. reformar uma casa, um barracão, mas você vai ter que investir. Ninguém tem uma estufa pronta para cultura em casa. E E é pegando o isso. primeiro ciclo, você vai ter pelo menos 100 dias, né? Ou para Aí a depois que primeira você tá colheita, né? e depois que você tem a sua estufa pronta, você pode ou já produzir o substrato ou comprar o substrato. Tem muita gente que opta por não produzir o substrato quando tem um produtor de substrato na região. Em poucos dias você já está colhendo. Você pega um substrato de shimeji, às vezes com 30 dias você começa a colher. Então, assim, é Uhum, bem rápido, é um produto de valor agregado bom. entendi. E isso é uma vantagem. Uma vantagem também que você não fica tão suscetível à chuva, tão suscetível a sol, ao clima. O clima pode ajudar, mas como é estufa, você vai ter que controlar tudo. Você vai ter que ter ferramentas para controlar. Agora, se você já tiver a pessoa já está numa região úmida, mais fresca, vai com fé, vai com força na fugicultura. Tem tudo para crescer. O mercado consumidor só cresce. Eu aqui sempre tem cliente novo aparecendo.
os consumidor final também, restaurantes. Então, assim, o consumo está crescendo, o valor agregado é bom e sem muita dificuldade você consegue fazer todo o processo. Você, depois de um tempo trabalhando, você consegue dominar Uhum. 100% do processo, desde a produção da árvore até Uhum. o beneficiamento do cogumelo. E cada Uhum. etapa que você faz, você agrega mais valor, né? Se você Sim. planta a árvore, você barateia o custo de produção. Se você beneficia o cogumelo, você aumenta o preço, o valor de venda, Uhum. aumenta a estocagem. Então, assim, eu acho que é um bom negócio para se fazer hoje em dia, mas precisa de estudo, de conhecimento de área, fazer um bom estudo de Esse, mercado esse, primeiro. esse risco, eu já ouvi falar muito de que a pessoa, que o cogumelo foi contaminado e o cara perdeu toda a produção. Isso existe realmente ou existem variedades aí que são mais resistentes? Você precisa entrar esterilizado? Qual que é o nível aí de... É, o risco existe. Eu já perdi uma parte da produção, final da produção. Se vamos supor que a gente ia colher 60 dias, eu colhi 40, porque deu uma infestação inexplicável de mosca, uma coisa bizarra de quantidade de Caramba. mosca do dia para a noite. Mas assim, foi uma vez. Mas comparado com o cultivo tradicional, ainda mais o cultivo orgânico, eu acho que a chance de perda é bem menor. Porque cultivo Uhum. orgânico, se der uma geada, você perde. Se a formiga atacar, você perde. Se você não colher, você perde. Você está Se comparando com o chover, cultivo de, por exemplo, de hortaliça orgânica numa horta, assim, por exemplo. uma Entendi. SAF comum, você está implementando Uhum. você implementa uma SAF ao mesmo tempo que você implementa a fungicultura. A perda na SAF vai ser muito maior do que na fungicultura. E o retorno na fungicultura vai ser bem mais rápido do que na SAF. Mas a longo prazo, a SAF vai produzir mais, né? Produzir muitos mais quilos de alimento por Com menos manutenção, vamos espaço dizer e assim? menos Menos esforço, manejo. menos gasto de Uhum. manutenção. A fujicultura, ela tem que ter manutenção, você tem que estar sempre, tem gasto de energia, mas a chance de você perder o seu cultivo, se você fizer os protocolos, é baixa, assim, tá? Pode acontecer, mas é assim, não é muito comum não, sabe? Você perde uma parte, você não perde tudo. Igual se cair uma árvore sua, você perdeu toda, você vai Entendi. aproveitar a madeira, mas às vezes você não quer madeira, você quer a fruta, e você vende a Aham, fruta. Igual teve um produtor aqui entendi. que perdeu toda a plantação dele de brócolis. Ele tinha, sei lá, uns 600 pés de brócolis. Ele perdeu tudo numa geada do dia para a noite. Ele não ia nem para a feira Nossa, porque não tinha nada para vender. Então, a coitado. necessidade das comunidades, da união dos produtores, né? A fujicultura faz isso muito bem feito, né? Porque cada produtor geralmente se especializa em um tipo de cogumelo, porque cada um deles tem suas diferenciações, e todo mundo Uhum. troca os cogumelos para você ter uma variedade maior de produtos, sabe? Você planta shimeji, hoje a gente planta aqui em Berlândia shimeji, mas tem Paris, Porto Belo, shiitake, ering, shimokuri, enoki, porque foi essas trocas. E assim Uhum. tem que ser na agroecologia também. Que legal, Os cara. Faz todo pesquisadores sentido, né? Todo mundo ganha. É a beleza do mercado. porque é mais fácil você vender 15 produtos diferentes do que só um, porque se você acabar com aquele um produto seu, você não tem nada para vender. Pode até agregar também, né? E, Hugão, Sim. última coisa aí que eu queria, que eu fico curioso, eu acho que também é curiosidade de quem estaria assistindo. Cara, tempo. Como é que funciona assim essa. Por exemplo, eu vejo a questão da apicultura com muitos bons olhos, porque no período de colheita ali do mel, a pessoa precisa se dedicar muito, mas quando não está nesse período, ela não tem ali que tá pagiando, né? É, como é que funciona isso aí na fungicultura? Quanto tempo o fungicultor tem que se dedicar? Você tem alguma conta de tantos metros quadrados de cultivo
você vai se dedicar, em média, tantos minutos por dia, alguma coisa assim, que dá para a pessoa, sei lá, fazer um plano de ação em cima disso, alguma coisa do tipo? Você já viu isso? Como é que funciona? Eu gosto sempre de destacar isso para as pessoas. A fungicultura não é um cultivo de ausência. Ele é um cultivo que exige que todos os dias alguém esteja lá. Então, não é um cultivo de você pôr na sua chácara no final de semana. Nesse caso, por exemplo, você vai plantar frutas, você vai plantar berinjelas, vai plantar outras coisas, mexer com mel, com tilápia, outras coisas. Fungicultura é todos os dias. E quando eu falo todo dia, é todo dia mesmo. Porque você tem que ligar e desligar o equipamento, se não for automatizado. Você tem que colher todos os dias, você tem que embalar o produto, porque no mesmo dia que você colhe, você já tem que embalar. Você tem que entregar o produto. Então, assim, a fungicultura, ela demanda que todos os dias tenha uma pessoa. Então, se você está pensando em mexer com fungicultura, faça essa pergunta. Você vai conseguir se dedicar todos os dias? Não. Então, tem alguém que vai fazer isso com você para você se revezar? Se não tiver, não entra nessa, que infelizmente não é o ramo ideal para você. A fungicultura realmente demanda atenção todos os dias. Tem que ter, todos os dias tem função, todos os dias do ano. A não ser que você pare a sua produção, para você retomar ela, você vai gastar 50, 60 dias e você perde o seu ciclo. Então, o produtor antigo nunca para de produzir, então tem funcionário, muitas vezes é família, né? Famílias fazendo ali. Então, essa é uma dificuldade da fungicultura, é necessidade de você estar ali. Então, Mas você vai vamos colher o colocar ano inteiro, assim, e isso é ótimo. 2 horas por Do outro dia, lado. por exemplo, 2 horas por dia é o suficiente? Ou, Não, assim, depende do tamanho, né? Vamos é, supor, lá na produção que eu tinha, era 36 metros quadrados. Demandava um trabalho de umas 6 horas por dia, caramba, incluindo colheita, embalagem, limpeza e comercialização. Isso sem contar o marketing, o atendimento com os clientes, emissão de nossa, marketing. boleto. Cara, o Então, atendimento é custoso, hein? Porque você dá aquela lá era atenção hiper para é, cada a gente, clientinho. a gente trabalhou da seguinte forma: uma pessoa responsável pela colheita, pela produção em si, outra pessoa responsável pelo comércio, marketing, atendimento, coisas da cidade, e outra pessoa coisas da roça. Foi assim que a gente fez e deu certo. Ou você Legal. foca em plantar e passa para alguém vender tudo, que hoje eu faço isso para alguns produtores, eu vendo toda a produção deles, a pessoa fica só focada em produzir, porque a gente sabe que não dá para fazer os dois, que às vezes na roça não pega nem internet direito, e seu cliente, se você não responder, ele não está no tempo da roça, ele está no tempo de um restaurante no shopping, então ele precisa de um negócio para ontem. Então, realmente a fungicultura ela demanda uma bastante atenção, sabe? Sei. Ela é exigente nesse sentido. É, Isso é acho que uma tem que coisa ser mais realmente o que foco da pessoa, né? Não dá para ser o agrofloresta. segundo. Não, não sei, acho que não. Acho que não vale a pena, porque você vai investir para fazer isso. Você vai precisar do Uhum. investimento e você quer aquele retorno. E para você ter o retorno, você tem que estar de cima, tem que aprender. E esse questionamento é muito válido antes de ir para a terra, antes de começar a plantar, antes de começar qualquer cultivo. Quanto tempo eu tenho para dedicar a isso? Vai ser minha atividade principal? Eu tenho outra fonte de renda até isso engrenar? O que minha terra é boa de produzir? Em quanto tempo que eu preciso estar produzindo? Quanto que eu preciso para viver? Eu E fiz. para eu viver de tanto, que tanto que eu preciso plantar? Quando Agrofloresta eu. precisa de foco. Sim. Quando eu comecei a produzir kombucha, eu comecei a produzir nessa pegada também, falei assim, porque o terceiro princípio da permacultura é obter um rendimento, né? E eu fui muito full, eu sou muito full permacultura, né? E eu falei assim, cara, então tá, então vou atender esse princípio aqui para eu gerar renda para conseguir já chegar na terra com renda, porque
é muito comum, né, Hugo? A pessoa, ela se deslumbra, né, com essa possibilidade de viver aí no mato, vamos dizer assim, e aí ela faz só investimento furado e chega lá, tem a terra, tem muita coisa, mas não tem renda. E aí o sonho vira um pesadelo, né? Muito Então, comum. eu comecei a buscar a kombucha, a fermentação de modo geral, mas através da kombucha, para fazer esse caminho, né? De, não, vou gerar renda aqui na cidade a partir disso, depois eu levo isso para a fazenda, e hoje eu estou fazendo isso, tipo assim, pela parte do digital também. Mas né, naquele momento eu estava fazendo apenas pela parte do produto físico, pela kombucha, né? Então, assim, eu acho que no sentido aí também do cogumelo, né, da fungicultura, pode fazer um sentido, mas talvez realmente seja melhor, né? O cara começar ali na cidade, criar a rede dele de clientes e tudo mais, né, para depois fazer esse movimento com a fungicultura mesmo para o sítio, né? Uma coisa mais próxima da cidade e tudo mais. Meu caro, bom, tem mais alguma coisa que você quer compartilhar com a gente? Estou encaminhando aqui para os finalmente. Eu só queria deixar a mensagem de que se você aí que está ouvindo tem esse chamado, tem essa vontade de ir para a roça, de retornar para uma vida mais natural, de plantio, seja ele qual tipo for, seja qual cultivo que você vai fazer nessa agrofloresta, faça, porque a terra está demandando e necessitando de cuidado, de muitos cuidados, de regeneração. A situação está feia, é preocupante e a solução está nas nossas mãos, porque isso não vai vir lá de cima, não vai vir de político, não vai vir de gente milionária. Isso vai vir do povo que quer fazer diferente, que vai fazer no seu quintal, que arrancar 2 metros quadrados de cimento e plantar, você já está fazendo diferença. Assim como se você plantar uma fazenda inteira também. Então não se apegue ao tamanho da sua terra, ao que você vai plantar, mas faça com organização, com planejamento, com instrução, com bons exemplos, mas faça. A terra está carente de pessoas assim e o benefício é para você, para sua família e para o todo. Para todo mundo se beneficia. Cada árvore plantada, cada gota de água que é plantada, cada semente semeada beneficia a todo mundo. E essa é uma missão que eu levo com muito orgulho, com muito respeito e dedicação. Então, hoje, minha família se planeja para a gente poder atuar positivamente no planeta Terra. Enquanto eu não estou na Terra, eu planto num vasinho, planto na terra dos outros, trabalho com cogumelo, que é orgânico, e faço o que eu posso, mas eu não paro. Se tiver mais pessoas assim, não desiste do cuidado da terra, a situação vai melhorar muito. E é isso que eu desejo, fazer minha Massa. parte. Eu tenho muita convicção que a agrofloresta e a permacultura é a solução ecológica do planeta Terra. Eu acho que a longo prazo todo mundo vai perceber isso e a agrofloresta vai se tornar o cultivo obrigatório, vai ser proibido plantar monocultura porque está destruindo tudo. Então, quem já mexe agora, com isso, daqui uns anos vai ser muito bem recompensado, inclusive financeiramente. É isso. Cara, Agradeço. brigadão. Eu acho que, na verdade, assim, antes só de eu finalizar, suas redes sociais, para quem quiser te achar, você quer Ó, deixar? vou deixar a página dos cogumelos para quem tiver interesse, ficou numa dúvida, chame eu lá. Eu já ajudei vários produtores. Eu gosto muito porque eu aprendo, aí eu tenho que pesquisar, eu falo com um, falo com o outro. Os cogumelos Ou se é quiser comprar também, né? @cogumelo. Se quiser comprar também, ajuda. Fala com nós. É cogumelos.santocha. Santocha Santocha. é um estado de espírito de pertencimento e contentamento, uma coisa que se vive muito na roça e pouco na cidade. É isso. É Galera, isso. Olgão, muito obrigado, viu, cara? Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua atenção. Obrigado também a Eu você que que está agradeço. assistindo a gente aqui até o fim.
eu incluiria aí nessas ferramentas, né? Que eu também acredito e me dedico, além da permacultura e da agroecologia, o Bitcoin, bastante ferramentas, se você não sabe usar ainda, eu já ensinei aqui no canal, aprende a usar, que é para você ter autonomia aí de bancos e tudo mais, é uma ferramenta importantíssima aí que vai te trazer autonomia para o futuro, tá? Você não vai ficar aí sujeito, enfim, a tantas coisas que a gente está sujeito hoje e às vezes a gente nem percebe, nem tem consciência disso. E pessoal, eu te convido novamente para se inscrever no canal e também assinar a newsletter, não tem custo nenhum assinar a newsletter, todo sábado, 11h30 da manhã, você recebe no seu e-mail um artigo aprofundando aí algum assunto da vida off-grid, da vida homestaging. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Hugo, novamente, e até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, tchau, tchau. Salve. Tchau, tchau. Salve.